Olá, prezado amigo, minha prezada amiga, bem-vindo à sua rúbrica Apontamentos da Semana. Semana após semana nós temos tido este ponto de encontro consigo e temos a certeza absoluta que os tópicos, os assuntos que nós temos vindo a tratar têm ido com certeza ao encontro das suas expectativas e, quem sabe, também das suas necessidades espirituais. Por isso, mais uma vez esta semana encontramos-nos exatamente aqui para estar consigo e, portanto, mais uma vez vamos contar com a presença do pastor Ilídio Carvalho. Olá, pastor Ilídio, muito bom dia. É bom estar consigo, é bom estar na companhia dos nossos amigos que nos veem e ouvem semana após semana nesta rúbrica dos apontamentos da semana. Esta semana nós vamos tratar já, portanto, com um tópico bastante interessante e que tem muito que ver com, digamos, eu diria que é um dos aspectos, talvez se não o aspecto mais importante das Sagradas Escrituras, que é a vinda de Jesus. Portanto, neste caso concreto, na própria redação do Evangelho de Lucas, foram usadas fontes escritas e verbais. Esta situação levanta várias questões. O que é a inspiração divina? E que lugar é que esta ocupa neste contexto concreto que nós, portanto, queremos esta semana, portanto, tratar? Em primeiro lugar, alguns teólogos, alguns intelectuais põem, por estranho que possa parecer, a inspiração bíblica em causa. E alguns vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Ora, é um pensamento que é totalmente contrário a toda a afirmação que a palavra de Deus, ela mesmo nos dá a cada momento. Basta abri-la para dizer que não vamos ler as palavras do profeta Isaías, ou a palavra do profeta Jeremias, ou outro qualquer. Ou, por exemplo, estou-me a lembrar quando o apóstolo Paulo fala, agora digo eu e não o Senhor, e agora diz o Senhor e não eu. E há uma separação quando ele fala inspirado ou não. E nos outros profetas do Antigo Testamento, claramente é dito, veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, ou assim está escrito. Portanto, a palavra de Deus é, efetivamente, não, contrariamente como dizem, contém, unicamente a palavra de Deus, mas toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por isso, se nós lêssemos, por exemplo, esse texto clássico na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz lá que há aqui se me permite ler aqui esse texto, só para vermos aqui uma pequenina nuance que se encontra aqui no texto, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16. Na minha tradução tem assim, toda a Escritura divinamente inspirada. Ora, o Paulo faz no original, encontramos melhor do que aqui está nesta tradução. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Enquanto que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, ela é proveitosa para tem as várias sequências. É uma nuance muito importante que nós podemos encontrar e tirar da própria palavra de Deus. Aqui, no caso de Lucas, ao escrever o seu Evangelho, é-nos dito que Lucas era como iremos ver mais tarde, Lucas era um discípulo de Paulo. Ele era um historiador, ele era médico também de profissão e gostava de colocar as coisas em relação a Jesus por ordem e em sequência. E é por isso que ele se vai munir de diversas fontes, quer escritas, quer orais, para que ele possa compor quer o livro de Lucas, que tem o seu nome, quer o livro dos Atos, em que Lucas ele vai escrever no seu Evangelho preponderantemente para gentios, que ele era gentio, era grego, e também o livro dos Atos, embora não nos ocupe, é um facto, para vermos fala na vida de Jesus e o livro dos Atos fala essencialmente no início, na projeção dessa igreja deixada pelo próprio Jesus, continuada pelos discípulos de Jesus. Portanto, a inspiração
que tem a ver, por vezes nós não compreendemos, há pessoas que não entendem o que é esta coisa da inspiração. A inspiração, quando a Bíblia tem alguns erros, logo não é inspirada. Algumas gralhas, Deus não podia permitir, que se é a palavra de Deus, que houvesse gralhas a diversos níveis. Ora, Deus respeita a personalidade do ser humano, daquilo que ele escolhe para transmitir a sua mensagem, e a mensagem não é a palavra de Deus, é a palavra que eu ouço, mas ela é transmitida com os meus erros, com a minha personalidade, com a minha cultura. Como também encontramos na palavra de Deus, nomeadamente, estamos a recordar, no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, por exemplo, quando encontramos ali, quando fala nos heróis da fé, naqueles que o mundo não era digno, aqueles que andavam vestidos com peles de animais, fugidos nas montanhas, vemos alguma coisa que não pertence originalmente à inspiração de Deus como texto. A pessoa é inspirada a ir buscar a diversos textos aquele texto que, aos olhos de Deus, condiz perfeitamente com aquilo que ele quer veicular naquele momento. Isto é, e por vezes encontramos citações que são de textos apócrifos, textos que não têm inspiração divina, mas que o seu autor, o seu escritor, escreve coisas acertadas, e essas coisas que são, o autor inspirado irá buscá-las para colocar no seu texto. Aliás, como aconteceu dentro da Igreja Adventista com a Sra. White, onde ela, inspirada, vai recorrer-se de diversos autores, não que haja um plagiato, porque nessa altura essa noção não existia assim com tanto rigor como hoje, assim. Quando nós citamos alguma coisa que não nos pertence, no mínimo pomos umas aspasinhas para dizer o leitor vê que aquilo não é, mesmo que não se cite a fonte, mas está ali, eticamente falando, os sinais para dizer que não pertence ao autor, mas que foi buscá-las a outra entidade. Portanto, como dizia, na Palavra de Deus nós encontramos isso, encontramos diretamente o autor, aquele que está inspirado a escrever, sob inspiração, com o seu linguajar, com a sua fraseologia, com o seu vocabulário próprio, com erros, com certeza, porque Deus respeita isso, mas também aspectos dele ir buscar alguns autores que falaram acerca de um determinado assunto que diz respeito àquilo que o autor inspirado está Muito bem. Então, Pastor Eli, nós podemos dizer com toda a segurança que não são efetivamente pontualmente as gralhas que possam existir, portanto, não é, digamos, pelo facto do cunho pessoal, da personalidade dos escritores, etc., etc., que põe em causa, efetivamente, a inspiração das Sagradas Escrituras ou da Bíblia, portanto, tal como nos é dito, portanto, pela própria Bíblia, não é verdade? Que foi inspirada toda ela, de facto, portanto, por Deus. De qualquer maneira, o Evangelho de Lucas, posto esta introdução muito importante sobre a questão da inspiração divina e o lugar que ela ocupa, portanto, neste contexto, o Evangelho de Lucas fala-nos também, particularmente, eu gostava de ir buscar uma família muito concreta, que é a família do sacerdote Zacarias, fala da sua mulher Isabel e do seu filho João. A pergunta é esta: que papel importante nós podemos ver da presença de Deus nestas três personagens, nomeadamente em João? Lucas fala-nos destas personagens, fala-nos neste casal, tanto de Zacarias como sacerdote, Isabel, a mulher desse sacerdote, e o texto de Lucas mostra-nos, como a lição nos fala, que ela era não só idosa, como também estéril, e era necessário que houvesse o cumprimento da profecia previamente dada cerca entre 700 e 600 anos antes pelo profeta Isaías. Ora, Isaías, no capítulo 40, no verso 3, fala claramente que aponta para aquele que devia de vir: a voz que clama no deserto, preparai e endireitai as veredas, ou o caminho, ao Senhor, a Yahvé. Claro, para já é dito que o papel desta entidade que viria, não há nomes ainda, mas é dito que preparai as veredas ao Senhor. E reparem que sabemos que cerca de 700 anos depois, este Senhor não é outra entidade a não ser o próprio Jesus. Este que devia endireitar e proclamar as veredas do Senhor não é outro a não ser o João Batista.
Ora, vemos aqui, de uma forma velada, o nome de João, mas vemos aqui ao mesmo tempo o anúncio que aquele que deveria vir, Jesus, ele é Yahvé, ele é Senhor com o Senhor. Muito bem. O que é interessante. Ora, quando falamos neste capítulo 1 de Lucas, aliás, creio que só neste capítulo 1 nós teríamos aqui todo o programa a falar nele, porque há este nascimento miraculoso em relação a João o Batista, porque ela era estéril, além de ter passado o período normal de fertilidade, como também o seu nascimento para dar asa, para cumprir aquilo que fora dito, repito, 700 anos antes pelo profeta Isaías. Por outro lado, também este João vai cumprir aquele anúncio que é dado quando o tempo profético termina, isto é, quando a voz de Deus vai silenciar por cerca de 400 anos com o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. E Malaquias diz aqui, dá a conhecer algo de tremendamente importante, Malaquias no capítulo 4 e no verso 5, diz aqui: eis que vos envio o profeta Elias. Ora, Elias, se ele estava no passado, como é que é dito que enviará um profeta Elias? Ora, e se nós lermos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, por exemplo, vemos claramente, no verso 14, vemos claramente que esse Elias não é outro a não ser João Batista. Porque ele vem trazer, porque o ministério de Elias caracterizava-se por trazer a conversão dos pais aos filhos, a Yahvé, ao Senhor. Ora, e o Evangelho de João, ou melhor, o ministério de João, caracteriza-se exatamente por isso, porque traz um Evangelho, traz um batismo de arrependimento, que isso tem a ver, o que é que isso terá a ver com o batismo de Jesus, como veremos. Portanto, a missão trata da mesma, tem a mesma sequência, a mesma consonância. E também há outra coisa importante que, é verdade, esta é tremendamente de extrema importância, aliás, quando se fala não só acerca do anúncio deste que deveria vir miraculosamente, que é João Batista, como também em relação acerca da pessoa de Jesus. E ele diz aqui, no Evangelho segundo São Lucas, não é assim? No capítulo 1, e ele fala aqui no verso 76 em diante, onde há uma profecia de Zacarias, o pai de João, em relação a Jesus e em relação também à origem de Jesus. Porque diz aqui no verso 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Ora, nós sabemos que nestes pontos cardeais, não é assim, que temos o norte, o sul, o este e o oeste. Os pontos cardeais inerentes a Deus são sempre o norte e o oriente. E aqui, curiosamente, tem a ver com o santuário, onde Deus nos visita do oriente. Portanto, o início do ministério de Jesus é exatamente no santuário, no pátio, a primeira fase do santuário, a primeira zona, diríamos assim, não é assim? Destas três fases. E ela está virada exatamente para o Oriente. Portanto, Jesus começa o seu ministério simbolicamente na terra, simbolicamente significa perante o santuário no pátio, na primeira fase desse santuário. Ora, e aqui Zacarias vai anunciar exatamente esta vinda de Jesus. Não só, curiosamente, o seu filho é algo que... O nascimento do seu filho tem a ver com o aspecto de milagre, como supernatural, como também, de novo, anunciar a vinda de Jesus pelo Oriente. Muito bem. Já percebemos, querido amigo e querida amiga, que de facto estamos aqui a falar da primeira vinda de Jesus, portanto não da segunda, neste contexto, mas ainda, pastor Ilídio,
E é interessante, pela abordagem que acaba de fazer, nós acabamos de ver algo muito interessante, que é, nós poderíamos dizer que estamos perante uma evidência, efetivamente até da própria inspiração da Bíblia, não é? Portanto, entre aquilo que era o espírito de Elias e aquilo que nós vemos no espírito de João, etc, etc, etc. Vemos aqui o fio condutor e vemos aqui, efetivamente, a mão de Deus a conduzir todas as coisas no que concerne à questão da inspiração, até porque estamos a falar com 700 anos antes, portanto, há aqui uma decalagem no tempo bastante acentuada. Mas, e isso é uma evidência extraordinária, não é? Por último, temos aqui, portanto, duas perguntas que acabam por ser duas numa, mas pronto, eu gostava que o pastor Ilírio pudesse dar aqui uma pincelada sobre esta questão que é a seguinte. O que dizer dos seguintes acontecimentos, então, concretamente? Que é, o primeiro, o nascimento virginal de Jesus, não é? E o segundo é a profecia de Simeão no templo. Portanto, o que dizer destes dois acontecimentos? Comece pelo fim. Comece no templo. Jesus diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e é isso que estamos a tratar, que fala que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, sim, foi levado ao templo, Maria e José levam-no ao templo para apresentarem ao templo, e lá no templo diz a Escritura que se encontrava Simeão e Ana. E Simeão diz o Evangelho de Lucas que vai tomar nos seus braços o pequenino Jesus e vai dizer que, aqui no capítulo 2 de Lucas, no verso 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda, para a elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Portanto, vemos aqui que, ao mesmo tempo, ele faz esta profecia em relação a Jesus, ou seja, que ele é realmente esse sinal que haveria de vir, era alguém querido por Deus para aquele tempo específico, mas também há uma nota acerca do início de Jesus, porque o problema da virgindade, ou seja, de Maria, no sentido do nascimento de Jesus, sabemos que, por mais que possamos meditar sobre esse mistério que nos ultrapassa, o que é evidente, não temos meio de poder explicar como minimamente, mas há qualquer coisa importante que convém desmistificar em relação à noção que nós temos no nascimento de Jesus, que é o presépio, que se nós virmos o relato de Mateus em relação ao nascimento de Jesus e o relato de Lucas aparentemente parecem contraditórios. Ora, que é em relação à manjedoura. Ora, eu gostaria de apresentar aqui uma imagem que vemos uma casa... Talvez para aquela câmara. Uma casa da época de Jesus, uma casa mais ou menos... não muito abastada, mas uma dessas casas, onde nós vemos uma parte superior e vemos outra parte inferior onde tem os animais. Ora, curiosamente, nestas casas, é a casa onde Jesus, Maria e José, quando desceram de Nazaré para Belém para o recenseamento, diz o texto que bateram à porta de estalagem. Ora, não se trata de uma estalagem, mas sim, certamente, na casa de familiares de José, de Belém. Ora, e é interessante que não havia lugar, não na estalagem, como nós podemos imaginar que é um hotel, assim, mas não havia lugar na casa dos familiares de José. E porquê? Não esqueçamos que José, ao princípio, estava para deixar Maria, porque havia uma gravidez, claro, não era dele, claro. E as coisas falam. E tudo isso precipitou realmente. E reparem que situação. Nós estamos no norte, na Galileia. É como se nós, no nosso mapa, estivéssemos em Trás-os-Montes. E Belém é Lisboa. Ora, as notícias correm. E quando ele bate à porta para ser recolhido por causa do recenseamento, portanto, aqui vemos que já não recebem. É verdade que recebemos-te em casa, sim. Temos uma palavra, a grosso modo, amiga em relação a ti, mas a casa está ocupada. Não temos lugar para ti porque a tua situação é anómala. E no único sítio que temos para ti é exatamente a parte de baixo onde os animais ficam.
Portanto, essa ideia que nós temos de que à procura de lugar... não, o que é mais triste ainda são os membros da sua família que o recebem, mas de uma forma muito fria, Exatamente. porque a sua situação não era legal nem normal. Exatamente. Muito bem, Pastor Eli, nós terminamos o programa desta semana. É assim, enfim, as coisas, o tempo voa, na verdade, e não temos assim também muito tempo. E, meu querido amigo, minha querida amiga, esta foi, digamos, um tema espetacular, um tema que eu tenho a certeza que foi ao encontro da sua, como eu disse no início, das suas expectativas e também da necessidade espiritual que tem em conhecer mais acerca de Deus e da sua palavra. Para a semana voltamos-nos a encontrar, efetivamente também com o pastor Ilídio, para tratarmos mais um tópico. E nós iremos falar exatamente do batismo de Jesus e das suas tentações. Por isso, não perca o programa da próxima semana e até lá queremos pedir que verdadeiramente Deus possa derramar sobre si, sobre os seus, sobre a sua família, as mais ricas bênçãos. Amigo, deixamos agora, portanto, enfim, cada um de vós com um forte abraço e até a próxima semana. Pastor Ilírio, a nós depois voltamos a encontrar na próxima semana.